a gente muda. O mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O mundo muda, a gente muda. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente. E hoje nós vamos receber um grupo, o Vox Vegan, com a Daphne Pedro Jaune. Um prazer enorme, Daphne, estar recebendo você. Prazer, obrigado pelo convite. Vamos sentar. Daphne. Sim. Vox Vegan. Vox Vegan. Como nasceu o grupo Vox Vegan, que é de um grupo de pessoas que tem uma prática vegana, né? Sim, prática vegana, ativista. Ativista. E nem todos os ativistas são veganos, nem todos os veganos são ativistas, mas foram amigos que, pelo mesmo ideal, acabaram se juntando e hoje estamos aí trabalhando pelos animais. Sim, e esse grupo se reuniu para essa atividade recentemente, né? Recentemente. O Vox Vegan, ele nasceu dia 2 de novembro. A ideia é um pouquinho antes, mas oficialmente, nas mídias sociais e sites de internet, foi oficialmente dia 2 de novembro de 2015. E a partir daí, esse grupo de pessoas se reuniu e começou a ter um ativismo na área da defesa animal. Sim, defesa animal. Nosso maior foco é a libertação e zero exploração da vida animal. Então, não somos todos veganos, a maioria é. Aceitamos pessoas que não são veganas porque eu acho... Não tem discriminação. Não, não tem discriminação porque eu acho que assim, cada pessoa tem os seus passos para dar. Sim. E algumas já são, outras não são, mas todas elas gostam de animais e querem ver o bem dos animais. Né? Não é porque alguém come carne que ela não gosta. Muitas vezes a pessoa ainda não chegou, não se adaptou, tem dificuldade de mudança, porque é mudança, você vai dar uma virada na sua vida, né, para melhor. Né? Já digo já que é para melhor. Né? Na alimentação, você se sente bem em todos os aspectos, de você não vestir um animal no pé, né, de você não frequentar um ambiente onde um animal ou vários animais estão sendo explorados. Então, eu acho que tendo esse tipo de sentimento pelos animais já basta para estar no grupo. É o que a gente fala, um dos nossos parâmetros quer participar do Vox Vegan? Tudo bem, desde que tenha toda essa empatia pelo veganismo e que goste dos animais a ponto de lutar por eles. Claro, é um processo de conscientização. Acho que vocês também trabalham com a ideia de conscientização sobre essas questões. Eu acho que a conscientização, nós achamos, né, que a conscientização e informação é o mais importante de tudo. Que todo o resto, todo o outro caminhar é consequência. Se você não informa e não educa, não adianta você ficar resgatando o bicho se você não educa a população a respeitar esse bicho. Eu gosto de falar bastante, você vai ficar enxugando gelo. Né? E então, essa forma de educação que vocês pretendem desenvolver, ou já estão desenvolvendo, ela é focada de que forma? É focada no sentido de quais lutas, quais atitudes, quais ações nós temos, todas relacionadas aos animais. Contra rodeios, contra aquários, os pássaros de Santos, que estão sofrendo bastante, alimentação, e principalmente mostrar que os animais são sencientes. Eles sentem e eles sofrem como nós. Não é porque eles têm um raciocínio diferente e não falam português ou inglês, ou seja qualquer língua, que eles sofram menos e que eles não sentem. Claro, ele faz parte do nosso ecossistema, são os nossos irmãos. É um equilíbrio. Nossos irmãos da natureza, né? Exatamente. E para tudo precisa equilíbrio, né? Entre o planeta, os humanos e os animais, fauna, flora, né? E tudo isso está embutido dentro da filosofia do vegano? Sim. Libertação animal, total, sem exploração. O objetivo é fazer com que as pessoas enxerguem que os animais não são coisas. Porque esse é o maior ponto que faz com que alguém chute um cachorro, que alguém coma um boi, que alguém frequente um aquário e ache engraçado ou divertido ver um peixe atrás do vidro, porque são vistos como coisas, como exposição de coisas ali. São adornos que nos divertem, que nos alimentam, e os animais não são isso. Eles são seres que fazem parte de um ecossistema. Claro.
É que é evidente que toda uma cultura que vai ter que ser Sim. trabalhada, alterada. São longos anos, né? de uma cultura já estagnada, né? Claro, como as touradas, né? Touradas. Em alguns países como Espanha e Portugal. Em Portugal não tem tanto agressão aos animais em relação aos touros. Como também tínhamos aqui no sul do Brasil, né? A farra do boi. Farra do boi, vaquejadas. Vaquejadas, né? O problema dos circos, né? Os animais Circos. maltratados nos circos, né? Santos já deu um passo além, né, nos circos, né? Circo com animal não entra em Santos. Claro. Não entra em Santos. E muitas outras cidades também Sim, seguiram tem essa ideia, bastante. né? Os fogos de artifício, né, estão sendo barrados em algumas cidades por respeito aos animais. Né? E hoje nós temos a possibilidade de ter fogos de artifício sem barulho, né? Sim. Eu, particularmente, acho até mais bonito. Né? Algumas mais pessoas bonito. Ainda Show pirotécnico de culturalmente luz. ainda resistem, porque acham que Sim. não, tem que ter o impacto do barulho, etc., mas não pensa também, Isso. não só nos animais, mas nas crianças, né, que também Idosos, são afetados, doentes. idosos, né? Então a gente realmente tem que caminhar, né? Temos que evoluir. É um processo lento e gradual nisso. Mais necessário. Né? Absolutamente necessário. Mas, Daphne, tem uma questão importantíssima que tem a ver aqui muito até com o sentimento santista, que é em relação à nossa concha acústica de Santos, que é um equipamento municipal que gerou ao longo do tempo uma série de controvérsias, porque, na verdade, ele foi concebido para ser um espaço de apresentação cultural, né? Como o próprio nome já diz, né? Uma concha acústica. Então, não era para usar equipamentos elétricos, não era para ter shows de bandas de rock ou mesmo grandes conjuntos de samba enredo, de escolas de samba, enfim, era um local mais... e aí, ao longo do tempo, isso foi sendo mudado, aí qualquer tipo de programação foi se dando lá, até que questões levadas junto ao Ministério Público acabou impedindo que isso ocorresse e ficou um longo tempo aí fechada. Conseguiu se abrir, né, com uma nova postura, etc. e tal, quando eu fui surpreendido, né, pelo seu grupo, o Vox Vegan, em relação a um problema que eu acho de fundamental importância, que eu gostaria que você falasse, inclusive você trouxe fotos para exemplificar aquilo que você vai falar, né? Certo. O que está acontecendo ali, desde 2015... Foi em setembro de 2015, já foi feita uma denúncia no Ministério Público, alertando, né, sobre a concha acústica. Porque o que acontece ali? Aqueles painéis de vidro que eles colocaram são extremamente perigosos para as aves. O que acontece? Aves, pássaros não enxergam vidros. Já estamos até vendo algumas fotos. Sim, se vocês prestarem atenção nas fotos... Todo vidro que aparece ali tem reflexo do céu, tem reflexo das árvores, tem reflexo de todo o espaço que está em volta. O que acontece com as aves? Está vendo? Dá para ver nitidamente. Aliás, uma árvore atrás do vidro. Aí a gente imagina o seguinte, uma ave que não enxerga vidro, eles não têm essa capacidade. Ele só vai enxergar a árvore que está lá atrás, ou o reflexo. E ele voa diretamente para esse vidro. E no impacto, mais de 90% das aves, elas morrem no impacto por hemorragia interna ou hemorragia cerebral. Só que o que acontece? A população não vê porque os que morrem no lugar são recolhidos pelas margaridas, as meninas que fazem a limpeza, os meninos que fazem a limpeza da cidade de Santos, ou são comidos por predadores, gato de rua, aves maiores, ratos podem levar embora. Então a população não vê, mas está morrendo muito pássaro ali. Está morrendo muito pássaro. Muito pássaro está morrendo. Muito pássaro. A gente o grupo começou ainda a fazer um levantamento, mas 99% das pessoas que a gente já perguntou, você já viu pássaro morto aqui? Já viram. Já viram porque, principalmente os animais, os filhotes que estão aprendendo a voar. Né? Principalmente os filhotes. Eles ainda têm um mundo para aprender sobre o voo, e a primeira coisa que eles veem são esses vidros. Eles
de cara com eles. Mas, Daphne, vocês entraram em contato com os órgãos públicos a respeito desse assunto? Sim, então, como eu estava dizendo, em setembro de 2015 já foi feita uma denúncia no Ministério Público. Mas digo assim, a Prefeitura Municipal, Sim. Secretaria do Meio Ambiente... Já foi falado na Câmara Municipal, o vereador, né, que é também de Ordem de Proteção Animal, ele levou um requerimento e foi numa sessão da Câmara, e lá foi dito todo o problema que está ocorrendo em relação aos pássaros na concha acústica. A resposta, resumidamente, foi: vamos tomar providências. Já estamos em 2016 e a Prefeitura até agora não se mobilizou, não deu resposta, não aconteceu nada. É por isso que nós fomos para a rua. O Grupo Vox Vegan foi para a rua, foi para frente da concha acústica para informar, para mostrar que tem coisa errada acontecendo ali e simplesmente a Prefeitura está ignorando, não está fazendo nada. Então a gente tem que pressionar. Claro, especificamente a Secretaria do Meio Ambiente, vocês oficiaram a Secretaria sobre isso ou esse requerimento já tinha esse objetivo? Sim, eles consequentemente, junto com a Prefeitura, eles estão sabendo de tudo que está acontecendo. Biólogos responsáveis dentro da Secretaria estão sabendo o que está acontecendo, mas providências continuam sem ser tomadas. E o Ministério Público, o que disse a respeito disso? A partir do momento que eles aprovaram a obra, né, porque a obra a obra arquitetônica foi desenvolvida pela Prodesan, e a partir daí, Secretaria, Ministério Público, órgãos do patrimônio histórico, todos aprovaram. E a Prefeitura liberou. Essas imagens são o ventilador da concha acústica, o ventilador da né? concha acústica, e essa é a fêmea, que entrou primeiro com o galinho, né? E o macho, que é o pai dos filhotes ou futuros filhotes, claro, estão lá dentro junto. E depoimentos que a gente teve foi que isso não é a primeira vez que acontece e ninguém vê, porque quando liga isso, está todo mundo preocupado e todo mundo curtindo o show. Sim. Só que a partir do momento que liga esse ventilador, a gente sabe o que acontece com os pássaros ali dentro, né? Eles são todos moídos. Moídos pelo ventilador e deveria ter uma tela ali, providenciar uma tela. Qualquer coisa. É uma questão que o Vox faz questão de bater na tecla. Nós não estamos querendo derrubar né, a concha acústica, claro, não quer mudar a estrutura, claro, não quer que a Prefeitura refaça e gaste mais de 1 milhão de novo, que foi gasto 1 milhão para fazer essa obra, mais de 1 milhão para fazer essa obra. Não é nada disso. Queremos só que sejam corrigidos os problemas que eles mesmos criaram. São medidas a serem tomadas. São medidas a serem tomadas. E que não são medidas estapafúrdias, não são. Mas a gente vai continuar conversando sobre isso, Daphne. Eu vou pedir um intervalo. Ok. Um minutinho só, a gente volta já já. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Daphne, nós temos um quadro aqui no nosso programa chamado Os Olhos do Dono, que são os patrocinadores do nosso programa, né, os apoiadores culturais. Esta revista é a revista da Realidade Tributária, que eu passo às suas mãos. Sempre nós presenteamos aqui todos os convidados do programa, que tem matérias aí importantes aí na área financeira, que também, dentro do conceito do desenvolvimento sustentável, ela é necessária, até para cobrir e apoiar as ONGs, né, que trabalham como a sua ONG. Obrigada. Olá, Os Olhos do Dono está de volta. Hoje, para falar sobre novos serviços da Realidade Tributária, a gente trouxe aqui o coordenador, Roberto Silva. Roberto, a tributária ela ajuda hoje os empresários em vários aspectos, oferecendo serviços e soluções para as empresas.
E agora eu queria que hoje você comentasse sobre a questão do comércio exterior. O empresário, ele quer importar, ele quer exportar. Como é que a tributária pode ajudar nesse sentido? É uma pergunta importante porque participar dos negócios internacionais, seja comprando, seja vendendo, é fundamental e vai fazer parte da vida de toda e qualquer empresa que cresça. Então a tributária criou um núcleo de comércio exterior que ele funciona nas duas pontas. Nós temos um escritório na China, então a nossa equipe lá faz toda a negociação. Faz a negociação, coloca no porto, fazemos a nacionalização do produto, cuidamos do frete, do pagamento dos impostos e entregamos o produto lá na empresa do cliente. Então facilitamos totalmente esse processo de importação. Como ajudamos a exportar, porque o tema exportação voltou à tona agora com o dólar subindo, né? Favorável à exportação e desfavorável a algum tipo de importação. Então, aproveitar esse momento exportando é uma decisão estratégica. Então, estamos totalmente aparelhados para ajudar as empresas a vender mais lá fora. Legal, legal, Roberto. Muito obrigada. É um importante serviço aí da tributária disponível para os associados. Se você ficou interessado em comércio exterior, acesse o site osolhosdodono.com.br. Tchau, tchau. Mas a gente falava aí sobre essa questão das medidas a serem tomadas na concha acústica, né? Isso. Para que a gente minore esses problemas aí. Porque o problema do ventilador foi chocante, né, Dá? Chocante, chocante. Você gravar um casal de pássaros que tá ali para procriar e saber que sábado eles vão perder a vida se nada for feito, porque sábado vai ser o primeiro show a partir então dessa gravação que a gente fez. E hoje é quarta. Perfeito. Temos poucos dias para tentar resolver, ou sábado eles serão moídos lá dentro. Ele, ninho, mãe, pai, ninho e tudo que tiver ali dentro. Então isso realmente é chocante. E sobre as medidas, muita gente vem e fala, mas vocês querem o quê? Foi gasto um baita dinheiro e agora vocês querem derrubar? Não, ninguém quer derrubar nada, ninguém quer mudar nada, só medidas corretivas. Sim, claro, que são simples. Eu tenho certeza que para a prefeitura não seria nenhuma obra extravagante. Uma das medidas seria, por exemplo, jatear o vidro, jato de areia, simplesmente jatear. E nem precisa jatear ele todo. Se você fizer faixas na horizontal, de cima a embaixo, jateado, você já quebra o brilho. Sim. E o pássaro já passa a enxergar. Porque o jateado dá uma cor leite, né? Um leite bem clarinho, leite vegano. E aí ele já passa a enxergar. Além do jateado, outras soluções, em vez de jatear, não quer fazer com jato porque custa mais, dá para fazer com faixas adesivas. Nos Estados Unidos isso é feito muito, porque lá também tem bastante problema de pássaros colidindo com... Lá, a última estatística que saiu foram 988 milhões de pássaros por ano que morrem apenas colidindo em vidro. É muita vida. É muita quantidade. É muita. E tem um instituto no Brasil que começou a trabalhar sério com os pássaros e eles estão fazendo um levantamento, estão trabalhando firme nisso. E eles não divulgaram ainda números porque é recente, mas eles já confirmam que no Brasil passa longe de 988 milhões que é nos Estados Unidos. Porque aqui nós temos muito mais espécies de pássaros que lá. Sim. E aqui é um país tropical, então... E muito antes do problema da concha, que agora a gente vai realmente fazer coro nisso, pedir à prefeitura que tome providências imediatas em relação a isso. Imediatas. Nós já observamos, e eu em particular, já achava que havia já uma diminuição de pássaros em Santos, tá? Pela derrubada excessiva de árvores. Também. Né? Então isso já vinha ocorrendo, com mais esse problema absurdo que está acontecendo. Agora, além disso, Daphne, tem outras questões importantes em relação aos edifícios, né? Que eu queria que você falasse. Os edifícios, eles têm o mesmo problema que a concha acústica. Temos aí também algumas imagens, algumas fotos para exemplificar. Em Santos tem muito. Tá virando moda, é moderno, é bonito. Só que eu não sei onde estão as pessoas responsáveis pelo meio ambiente
os órgãos que deviam estar olhando para isso não estão. Olha lá, tem um prédio ali. São muitos prédios. Exemplificando, tem outros que você também trouxe. Aquele né? prédio Orla da do praia, lado né? da direita, ele é todo de vidro. Ele é inteiramente de vidro. E ele fica do lado de uma lanchonete, que atrás é um jardim enorme e tem muito pássaro ali. Então aí você já imagina o que acontece com esses pássaros. Olha, tá vendo? Ele é todinho de vidro. Esse prédio fica onde? Ele fica ali na Bartolomeu de Gusmão. Na Bartolomeu de Gusmão. Isso. Tá. E tem vários. Ali atrás, perto do... Esse é outro exemplo, né? Isso é outro. Tudo em Santos. E ainda tem pouco. A gente começou a... Catalogar esses prédios? Vocês Sim, então faz pouco tempo que a gente está fazendo, por isso que ainda tem pouco. Porque Entendi. se você, numa rua, se você passar na Avenida da Praia mesmo, esses prédios novos que estão sendo levantados, infelizmente a grande maioria hoje é repleto de painel de vidro. E ninguém se dá conta do estrago que está sendo feito. Né? Não está sendo levado em conta o meio ambiente, fauna, flora, nada, zero. É que, infelizmente, parece que alguns órgãos, eles passeiam ao largo de determinadas aprovações que existem aqui. Exato. E aqui, não só aqui, como em outras partes do Brasil. E a gente tem visto até em outros países, né, isso acontecer. Exatamente. Né? Então, a preocupação ambiental, às vezes, para alguns determinados órgãos, passa ao largo, né? E a Secretaria do Meio Ambiente tinha que fazer uma fiscalização em relação a isso, já no conceito da obra. Principalmente eles, né? Né? Eu acho que o nome deles já diz tudo, né? Secretaria do Meio Ambiente. Se eles são os responsáveis lá, não estão fazendo, fica difícil para a gente aqui de fora, né? Fazer sem a fiscalização deles. O grupo Volkswagen não pode chegar numa obra e interromper porque estão colocando vidro. Agora, o responsável ou os responsáveis que deveriam estar fazendo isso não estão. Perfeito. E aí está piorando cada vez mais. Essa manifestação que a gente fez sábado, agora dia 6 de fevereiro, foi intitulada 100 aves em Santos, com S, 100 de 100, nenhum. Né? Foi uma paródia a um projeto que saiu pela prefeitura de 100 aves em Santos, né? Porque uma pessoa responsável dentro da Secretaria do Meio Ambiente fez um trabalho e fez o levantamento e descobriu que em Santos tem no mínimo 100 espécies de aves diferentes. Perfeito. E a gente colocou 100 aves porque daqui a pouco, se continuar vidro para cá, vidro para lá e ninguém fiscalizar isso, vai ser 100 com S, sem nenhuma ave. E qual foi a receptividade da população em relação a essa manifestação, né? Porque vocês devem ter contato com a população, esclarecendo. Sim, bastante. 99% deles gostaram e 99% deles não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Ficaram surpresos. Bastante surpresos. Algumas senhoras que moram perto, que falaram que adora ficar na janela olhando os pássaros, e quando viu o que estava acontecendo, ficaram mais do que surpresos, ficaram chocados. Até pela forma que o pássaro morre, né? Na pancada, ele tem hemorragia interna e eles não morrem na hora. Eles demoram de 2 a 5 minutos para morrer. É uma coisa agonizante. Força da velocidade que ele vem em voo, né? Bate, é um impacto. Exatamente. Não tem como escapar, né? É um acidente de carro, né, em comparação aí, o estrago que faz, né? Eu acho que esse levantamento para a nossa cidade, do teu grupo, Volkswagen, vai ser muito importante. O trabalho de vocês vai ser fundamental para que a gente possa evitar que novas obras, novos edifícios possam estar sendo concebidos sem levar em consideração essa questão. Tem que ser levado, porque a prefeitura, a cidade de Santos, ela enche o pulmão para dizer, né, que é sempre a primeira e que sempre está fazendo o melhor. Então, tem que ser por esse lado também. O meio ambiente também tem que estar incluso nisso, né? Não é só fazer o primeiro estádio ou fazer, seja lá o que for. O meio ambiente tem que estar incluso. Nós, santistas, somos orgulhosos da nossa cidade, da nossa origem, porque o Brasil, na verdade, praticamente começou nesta ilha em que está a cidade de Santos. É tão bacana, não é? Isso nos enche de orgulho, mas o aperfeiçoamento é necessário. Eu vejo isso com um pouco de tristeza, porque eu fui um dos membros do movimento ecológico aqui dessa cidade que lutou pela criação da Secretaria do Meio Ambiente de Santos. Se a Secretaria do Meio Ambiente existe, ela existe em função da luta do movimento ecológico, né?
que lutou porque queria um instrumento dentro da administração pública para poder trabalhar essa questão. Mas esse eu acho que é um problema que acontece não só no Brasil, né? As coisas são criadas com uma ideia bonita, buscando sempre evoluir, melhorar, e no meio do caminho, não sei o que acontece, que sempre se perde, né? E aí acontece esse tipo de coisa, né? A Secretaria está lá, a Secretaria do Meio Ambiente está lá, e os prédios estão levantando, e a concha acústica foi construída. Para mim e para o grupo, e para a maioria das pessoas que passaram lá, quando a gente contou a história do que estava acontecendo, ficaram boquiabertas de saber que órgãos responsáveis aprovaram e fecharam os olhos para aquilo. Claro. Me diga uma coisa, Daphne, o grupo Vox Vegan é um grupo fechado ou vocês vão admitir novos membros? Sim. Como é que vocês vão trabalhar daqui para frente? Estamos sempre abertos. O objetivo maior é o animal, então, os animais. Então, se a pessoa tiver simpatia, amor e respeito pelo veganismo, não precisa ser vegano, mas é preciso respeito pelo veganismo. No mínimo, ter uma certa simpatia, sabe? Eu acho legal as ideias e os ideais dos veganos. Gostaria de trabalhar junto para conhecer mais, para ajudar mais. Então, estamos abertos a novos membros e esperamos crescer bastante para poder fazer bastante pela Baixada, porque a gente não trabalha só em Santos. Vocês são... Não, é Baixada Santista. Região metropolitana toda, vocês estão inseridos. Tanto que o nome é Vox Vegan, Ativismo Animal do Litoral. Então, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá. Tanto agora vai ter, em abril, vai ter um rodeio em Itanhaém, e a gente vai estar lá brigando mais um ano contra esse rodeio. Contra o rodeio, não. Eu gosto sempre de deixar claro que o Vox não briga para que acabem as festas. Claro. Pode ter festa à vontade, faz show, paquera, brincadeira, faz o que quiser. Só não coloca os animais lá dentro. Não usem esporas, né? Nada, nem os animais. Nada que possa agredir os animais. Porque assim, por exemplo, não, pode ter boi, mas sem espora? Não, não pode. Porque se você pegar os bastidores de um rodeio, é muito lamentável. O ano passado a gente foi fazer um trabalho investigativo e a gente conseguiu acompanhar caminhões que levam cavalos, levam bois. É muito lamentável. Maltratados? Maltratados. Eu acho que só de você tirar um ser vivo do seu habitat e amontoar eles dentro de um caminhão e viajar com eles pelas estradas, esburacadas, sacudindo, brecando, acelerando, só isso já bastava para você dizer, é maus tratos. Já é uma agressão. Já é uma agressão. Então, o ano passado a gente conseguiu essas imagens, esse ano a gente vai usar de novo e vai fazer mais, porque... Então, a manifestação, vocês vão ao lado do evento, colocam cartazes, conversam com as pessoas, essa é a manifestação? Depende muito do caso, da situação. Tá. Né? Por exemplo, o rodeio, é bem complicado você entrar no rodeio com cartaz, porque você está entrando em território inimigo. Claro. Então, é bastante arriscado, mas existem outros milhões de modos de fazer ativismo. Claro. Como informar, você fotografar, você conseguir coletar imagens, vídeos e mostrar para as pessoas que aquilo não é certo. Porque quando você senta numa arena para assistir a um show de rodeio, você vê um cavalo bonito, até para um desfile, é bonito, o cavalo é bonito, está bem tratado, o pelo está brilhante, só que ao longo desse caminho, ele passou por muita coisa. Sem dúvida. E é esse lado que a gente busca mostrar, é informar. Daphne, infelizmente, nosso tempo está terminando, né? Mas é que nem no jogo. Nós ainda teremos muito o que falar, acho que nós podemos aí, em outros programas futuros, gostaria de deixar aberto o programa para o grupo Vox Vegan. Gostaria também de me colocar à disposição do grupo, né? Naquilo que eu puder ajudar. Importante. Darei todo o meu apoio pessoal em relação a isso, e o programa está de portas abertas a você e ao grupo, né? Já agradecendo a tua presença no programa. Ok, obrigada. E você, telespectador da TV Com, todas as quintas-feiras, às 21 horas, o programa Cidadania e Meio Ambiente, com reprise às quartas-feiras, às 10h30 da manhã. Um grande abraço a todos. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda.